7h50, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Nós estamos conversando com o professor Aristides Sofiati e no primeiro bloco falamos sobre Irã, Estados Unidos, e agora, como sugeriu o jornalista Luiz Abreu Barbosa, vamos falar um pouquinho sobre essa controvérsia criada pelo grupo Porta dos Fundos em relação ao especial de Natal, né, que eles fizeram nessa Netflix, que gerou um blá 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 terrível. Vamos lá. Pergunta, Sofiati, você professor aqui Arthur Sofiati, né? Historiador. Você assistiu o especial de Natal? Não assisti o especial de Natal e eu acho, não assisti por motivos religiosos, não assisti simplesmente. Mas eu acho que um religioso que é contra isso, o que ele pode fazer é não assistir também. Quer dizer, ele estabelece o seu limite. Não é necessário que alguém impeça que a obra de arte, a peça, seja encenada. Como eu estou aqui me recordando muito do debate que eu travei com Dom Rifan, por conta da última tentação de Cristo. Agora é a primeira, né? Que por pressão dele acabou não sendo exibido no cinema de Campos. Era qual cinema na época? Era o cinema Dom Marcelo. Dom Marcelo? Eu acho que era Dom Marcelo. Não, acho que depois Dom Marcelo. Eu lembro disso, 79. Sim, é verdade. Goitacá ou Capitólio? Funcionava aqui no shopping. Veneza, Cine Veneza. Cine não Veneza. Foi exibido no Campo Shopping. Por conta disso. E eu tive um debate pela imprensa, pela Folha da Manhã, inclusive, por conta disso. Né? Que o cristão que não gosta, que acha que não deve assistir, não assiste. É a censura que ele faz. Agora, proibir que os outros não possam assistir, mesmo que não seja grande coisa, porque eu acho que certas manifestações que desagradam a população no geral, a população cristã, muçulmana, seja que de religião for, não são assim grandes obras de arte e ganham muita projeção na medida em que a censura entra em cena. Aconteceu isso com Marcelo Crivella. Sim, com o Gibi. Com o Gibi, na Feira do Livro. Ninguém estava dando atenção a esse Gibi e ele ganhou repercussão nacional. A Bienal do Livro do Rio. Exatamente. Tudo em capa de jornal, no Brasil todo, mostrando o que ele censurou. Mas eu conversava com você, Aristides, antes, eu vejo no meio que eu já estou há 40 e tantos anos, no meio de televisão, rádio, eu vejo muito comum, por exemplo, uma pessoa em declínio de carreira, ela de repente aparece com uma bomba extremamente criticada ou apoiada e demonizada, e aquilo leva essa pessoa então a censura oficial acaba fazendo isso. Faz isso, porque eu garanto que muita gente que não ia nem ver acabou vendo. E não vai se conseguir pela justiça impedir que isso aconteça, porque a Constituição, infelizmente, para essas pessoas, não permite. Não permite que a censura seja estabelecida sobre o Queen Museu, né? A mesma coisa aconteceu também. Teve uma projeção muito grande, muito maior do que se pensava, exatamente por conta da censura. Então a censura tem promovido o contrário daquilo que ela pretende. Exatamente. Mas eu assisti o filme, para ser sincero, eu assisti o filme. Não gostei, é um filme ruim, independente da temática, na minha opinião. É um filme ruim. Eu até fiz uma resenha. Teve uma repercussão maior do que eu esperava também, que eu estava de férias, fiz uma resenha. O Gregório do Vivier, né, pro ouvinte que talvez e o telespectador pelo streaming, posso situar, é uma sátira, né? É uma sátira sobre Cristo, em que propõe que no tempo que ele ficou no deserto, jejuando, quando ele volta e tem a revelação dele, e a partir dele passa a pregar e tudo, e sai de Nazaré e passa a ganhar um mundo judeu através das estradas romanas, né? Ele, a partir dali, teria tido uma relação homossexual, a comédia da Netflix propõe. Aliás, é um curta, né? Não é nem um longo, é um curta. Eu até escrevi, Gregório do Vivier faz Jesus. É um dandy da esquerda lulopetista, né? Famoso pelas suas posições de esquerda. E que cá para nós
Porque se você tem no cinema, se o Fett sabe muito bem disso, a maldição, entre aspas, de que o ator que faz Cristo, ele nunca mais decola na carreira. É o que faz Cristo e o que faz Super-Homem. Ele não fica preso aquele papel, não decola. Assista a entrevista do Robert Powell, e ele diz isso claramente, que aquilo foi a pior opção da carreira dele, foi ter feito Cristo. Se bem que ele ficou famoso no filme de Zeffirelli. Você tem um... E virou imagem, né? E virou imagem, e virou um ator que é muito bom, que é o Willem Dafoe, que fez a última tentação de Cristo, né? Que é o original. E continua fazendo bastante trabalho no mundo. Mas talvez tenha tido uma carreira inferior ao talento que tem, porque é um excelente ator. Excelente ator. E que nunca teve, talvez, na minha opinião, né? Subjetivo. Uhum. Tem uma carreira talvez um pouco aquém do que merecesse, né? Mas enfim, você tem essa maldição sobre o ator. Ele, Gregório do Vivier, ele tem uma que não precisa dela. Porque isso é impressionante. Ele diz eu te amo e eu te odeio com a mesma cara, o mesmo tom de voz. Ele é o Schwarzenegger sem o carisma de Schwarzenegger, né? Sim. Então, um ator muito ruim. O castigo de Jesus aconteceu antes mesmo, antes dele fazer o papel do próprio Jesus, nesse caso. Porque se não tem esse talento nem nesse papel que levaria a maldição. Você sabe, eu nessa hora... A maldição é a atuação dele. Nessa hora eu me lembro do Chico Anísio, uma pergunta que fizeram para ele, mas Chico, hoje em dia tem tanto tipo de humor. Ele falou, não, só existem 2 tipos de humor. O engraçado e o sem graça. E o Porta dos Fundos, eu comentava com você antes do programa, eles almejavam, e almejar é um ótimo sentimento, né? Você, quando era mais jovem e escrevia, você almejava, você teve seus ídolos, você teve as pessoas que você se influenciou, como jornalista teu pai, como repórter teu pai, e outros grandes jornalistas te influenciaram, né? Eu, como desenhista, tive várias pessoas que me influenciaram. Isso é normal. O Porta dos Fundos queria ser um segundo Caceta e Planeta. Ou talvez um Monty Python. Acho ou Monty Python. Nessa analogia, Monty Python Monty Python. Porque tem um filme genial. Eu até escrevi sobre isso, se me permite, Marco. Claro. A Vida de Brian, um filme de 79, é uma sátira também. Não sobre a figura de Cristo, mas sobre o contexto histórico. O Brian é um Forrest Gump do tempo de Cristo, do contexto de Cristo, né? Não é Cristo, mas satiriza. Só que tem a diferença. O Vida de Brian é genial. E a Primeira Tentação de Cristo é muito ruim. O filme é fraco. Não porque satiriza Cristo, mas porque o filme é ruim mesmo. Mas eu acho que um dos motivos Então seria realmente o Fiat, seria o Monty Python, né? O Monty Python. O grupo inglês. Mas o Terry Jones é o diretor. Mas o Porta dos Fundos começou, foi depois ficou estagnado ali, não sai daquele negócio da internet. Outros foram para televisão, Globo e tal, e eles não... E uma coisa que eu acho que mais deu controvérsia, Aloysio, foi a declaração do Fábio Porchat. Porque o Fábio Porchat, o Gregório diz assim, então a gente não pode fazer brincadeira com Cristo, a gente pode fazer com negro, com homossexual, mas com Cristo não pode. Aí o Fábio Porchat falou, a religião pode ser criticada e a gente pode fazer brincadeira e gozação. Sim. Então eu vou passar uma frase que eu li. Eu queria ver o Porta dos Fundos fazer, por exemplo, um filme curta-metragem, fazendo uma brincadeira com a Marielle, dizendo que ela descobriu que era heterossexual, mas tem que esconder o namorado. Porque se ela deixar o namorado aparecer, nunca mais se elege na vida. Então, eles teriam coragem de fazer isso? Eles fariam esse tipo de filme? Não. Então a história não tudo pode ser criticado. Critica o que eles acham que é interessante politicamente criticar. Mas aí eu entendo. Isso aí eu entendo. Se fizer com competência, eu entendo, eu aceito. Agora, se fizer de uma forma medíocre, aí a censura acaba projetando mais do que a própria realização. Não, isso... Eu só acho... Eu acho paralelo seu exato. Se pode fazer com Cristo, pode fazer
pode fazer com Cristo num país fundado com base cristã que foi mantido nos 5 últimos séculos, que vem de uma tradição de 15 séculos anterior, da Europa, de parte da África e da Ásia, eu acho que pode fazer com qualquer um, né? Eu acho que se você derruba Cristo como totem, é opinião. Você derrubou qualquer outro totem, inclusive os totens do politicamente correto. Você me permite, eu acho a analogia com Marielle, ela não é feliz nem para cristão nem para não cristão. Porque você não pode equiparar Marielle primeiro a Cristo, como símbolo. Óbvio, claro. Então, por lado, você não pode. E acho que não se aplica, Marielle. Eu só acho o seguinte, se Cristo foi derrubado como totem, todos os demais totens têm que cair também. Né? Porque o Sofiati falou muito bem, a discussão e Marielle não é esse totem. Não, qualquer outro totem. Que fosse. Qualquer outro totem. Né? Porque a discussão legal qual é? Você tem, desde 1940, o Código Penal, né? Ele, no artigo 208, ele diz o seguinte: é proibido vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Artigo 208, Código Penal brasileiro, desde 1940. Logicamente que Cristo, né, é um objeto de culto religioso. E você pode entender que ele está sendo vilipendiado. Mas, como o Sofiati falou, quando vai para o Supremo, ele tem uma decisão favorável à censura. Qual particularmente sou contra? Acho que todo mundo aqui é contra. Acho que o Marco também é, o Sofiati também é, como você falando que é. É o artigo 5º da Constituição, que diz livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. E foi o artigo que o Toffoli se valeu para dar decisão. Né? Parece que no caso que é uma contradição clara de direitos, né? Sim. E de proteções. Mas prevalece a Constituição, né? Claro. Acho que foi isso que o Toffoli julgou, né? Agora, o que você acha disso, Sofiati? Quer dizer, você derruba Cristo como totem, você acha que a regra vale para todos? Qual a sua opinião sobre isso? Será que isso significa, essa peça significou a queda desse totem? Porque como... Eu falo sobre o aspecto legal. Sobre o aspecto legal? Se pode fazer piada de Cristo, pode fazer piada de todo mundo? Bom, pela Constituição, sim. Você pode fazer de todo mundo. Aí eu acredito que você tem o direito de resposta, o direito de processo, se houver alguma coisa que infrinja a própria Constituição ou as leis do modo geral, mas você pode fazer, sim, constitucionalmente, sim, pode acontecer isso. Agora, pode acontecer também de receber uma bala, uma bomba, como aconteceu com aquele jornal francês, né, que... Charles Herbeau. Fez a sátira de Maomé. Pois é. A sátira a charge de Maomé. A charge. Charge de Maomé. A sátira em forma de charge de Maomé. Exatamente. É interessante. E foi metralhado, né? O Brodel... Eles entraram e metralharam, morreram várias pessoas. O historiador Fernand Brodel diz que certas personalidades têm um caráter assim de longa duração. Como Maomé, Cristo, Buda. Agora, no budismo, essa questão não seria tão grave assim. Quer dizer, uma crítica a Buda não geraria, pelo meu entendimento, uma reação tão virulenta como... Aristide, como que você acha que funciona o politicamente correto aí? É politicamente correto fazer uma crítica a um homossexual, ou um negro, ou um judeu, e não é politicamente correto, não tem problema nenhum fazer a crítica a Cristo? Não, essa questão do politicamente correto também é relativa tanto no tempo quanto no espaço. Então, a gente tem que levar em consideração essa relatividade do que a gente chama de politicamente correto, porque fazer crítica ou falar de alguma maneira sobre o negro não era politicamente incorreto há muito tempo atrás. Quer dizer, Trapalhões, né? Na década de... Trapalhões, Mussum. Fazia isso. Inclusive os próprios negros fazendo brincadeira. Aliás, até hoje os humoristas... Macalé, né? Fazia crítica. Os humoristas negros, até hoje, eles falam aquelas expressões nigger e outras que, entre eles, sem nenhum tipo de ofensa e conotação, que você não pode, sendo branco.
A gente tem O que humorista também... branco não pode fazer. Não, Não é eu só permitido. queria ressaltar, porque, tipo assim, os judeus já fizeram, né? Cristo era judeu. Era um judeu, um rabi, um sacerdote, quer dizer, um doutor em leis. Naquela época, o Código Penal e Civil estava atrelado à religião, então é difícil você separar o magistrado do sacerdote, né? Mas era um rabi, morreu no feriado judeu, Pessah, na capital de Israel, julgado pelos judeus. Então, ele era judeu, né? Exatamente. Ele já era judeu. Exatamente. Quando os judeus já fizeram, então. Você também não pode comparar, né? Porque uma coisa é talento, outra coisa é falta de talento. O filme Alto da Compadecida, que o Marcelo aqui me passou, do Ariano Suassuna, grande escritor, falava, né, de um Jesus negro, de uma Maria idosa, histórias de adultério, trambiqueiro, mentirosos, monte de cangaceiro, mas foi escrito com poesia, Sim, com talento. Com talento, com talento, né? Que... Não, a gente está falando... A gente falou, eu falei também, a Última Tentação de Cristo, que é o filme da Porta dos Fundos, a Primeira Tentação de Cristo, é uma paródia também do filme de Scorsese, que foi quem filmou, e baseado numa... Porque as pessoas aqui falam muito dos gregos, mas conhecem pouco a cultura grega. Kazantzakis, Nico Kazantzakis, que aliás, ele tem uma coisa interessante, ele dizia, eu não sou grego, eu sou cretense. Como Glauber Rocha dizia, eu não sou brasileiro, eu sou baiano. Porque para eles tem uma grande diferença, ser cretense e ser grego. Enfim, é um livro dele que custou ele excomunhão pela Igreja Ortodoxa Grega. O livro é escrito em 51, ele é excomungado, se eu não me engano, em 58. Em 89, o filme é filmado, o livro é filmado, o filme é ótimo. O livro é filmado por Martin Scorsese, que por acaso é um ex-seminarista católico romano. Sim. Né? E fez 2 filmes questionando o cristianismo, ou colocando assim, os limites do cristianismo de uma maneira muito talentosa, com essa Última Tentação de Cristo e o Silêncio. O Silêncio mostra muito bem o fracasso do cristianismo na sua tentativa de entrar no Japão. E o entendimento que os japoneses vão ter do cristianismo... Esse eu não vi não, é do Scorsese? É muito grande, é do Scorsese. Então é muito grande o filme, muito longo, mas ele mostra o quê? Que os convertidos ao cristianismo no Japão não entendiam o que era aquilo propriamente. Os que reprimiam o cristianismo no Japão tinham clareza do que representava o perigo que representava para eles. Então, um diálogo mostra muito bem. Uma pessoa importante do Japão diz, olha, o cristianismo é muito bom, não temos nada contra ele, mas ele é para o país de vocês, não é para o nosso, porque aqui é motivo de turbulência social e política. E a tortura dos japoneses em relação ao cristianismo era muito mais sutil do que a tortura dos cristãos em relação a outros povos. Então, esse filme mostra muito bem, é algo que é histórico. Então, o Scorsese se escora muito nisso também. E o argumento do Kazantzakis também é interessante, politicamente, mostrando a posição de Cristo ali, aquela hesitação dele, aquele retorno dele. A colocação de Judas como Zelote, né? Sim. Que era um grupo guerrilheiro. E nada de ser um traidor simplesmente por moeda, né? E se a gente pegar os evangélicos apócrifos, a gente vai ver que é muito mais complexo o cristianismo nas suas origens do que o que a gente conhece atualmente. Porque nesse debate, também foi debate espoeirante nos Estados Unidos. Muita gente que não entende muito, não leu os evangelhos. Não falo nem como leitura religiosa, não falo como leitura. Leitura de uma... Sim. Como a epopeia de Gilgamesh, que você adora, que Sim. falou aqui agora sobre a Mesopotâmia, né? Que é anterior. Eu escrevi um conto, um arremedo de conto, sobre um diálogo entre Noé e o Gilgamesh. O Gilgamesh não, sobre o Silzuda também não. O Utnapishtim, que é o Noé deles, e os dois discutindo, não sofri repressão nenhuma, porque ninguém leu, ainda bem. Um tipo de... Gilgamesh Mas os mitos comuns ali, né? O homem nascido do barro. Sim.
né? Marduk sopra um canudinho no nariz do boneco de barro, ele vira humano, né? E no Gênesis o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. É bonito, né? É bonito. Quer dizer, mas é a mesma origem de Marduk, né? Claro. Do ponto de vista, assim, da literatura... O deus mesopotâmico, né? Eu acho bonito. Agora eu fico só pensando como que, se sabendo disso tudo, a própria igreja sabe disso hoje em dia, como se diz que aquilo é a palavra de Deus. Eu acho que é porque é um hábito, né? Alguma coisa que vem de longa data. Ninguém vai dizer, bom, isso aí, os outros povos também tiveram visões como essa, tiveram concepções como essa. E ela não é a única do mundo, né, sobre a origem da humanidade, que sempre foi uma necessidade para qualquer povo. Agora, a ciência mostra outra coisa, mas de qualquer maneira, permanece. Só para... Passa para o próximo bloco, são 8h15 já. Porque muito se falou, eu vi pessoas falando assim, não, porque você não tem comprovação histórica de Cristo. Olha só, de Cristo não vai ter mesmo não, porque Cristo Christos, em grego, é Messiá. Aliás, uma coisa bem melhor da Netflix do que a primeira tradução de Cristo é Messiá. É uma série da Netflix, uma série internacional, mas que é mais ou menos o que aconteceria se o Messias Messiá, né, em hebraico, se voltasse hoje. E ele volta na ficção, outra ficção, né, uma série, acabou a primeira temporada agora, assisti ela toda, muito bom, muito boa. Ele volta como semita, o que eu gosto porque essa coisa de Cristo de louro e velho azul, que sempre me incomodou bastante. Cristo como europeu. Cristo era um semita. É uma criação. Isso é agressão, uma construção. Mas as pessoas questionando a existência histórica de Cristo. E você tem, né, Sofiati, uma fonte laica sobre Cristo, que é Flávio Joséfo. Escreveu Antiguidade Judaica, Histórias Judaicas, e ele dedica alguns poucos parágrafos, se eu não me engano, são 4 parágrafos a Cristo, né? Inclusive fala do irmão de Cristo, Tiago. Fala que eles falavam dos milagres, né? Ele não diz que ele não fala se existiram ou não os milagres. Ele fala que era atribuído a ele milagres, era atribuído a ele a condição de Messias, né? De Cristo. E fala do irmão Tiago, fala claramente que ele tinha um irmão, como outros evangelhos apócrifos que falam também. Mas, enfim, é uma fonte. Joséfo era um judeu romanizado. Ele sobrevive à diáspora em 70 depois de Cristo e escreve os 2 livros, escreve em grego. Né? Ou seja, você tem uma fonte laica sobre Cristo, um historiador laico. Né? Então, Cristo existiu de fato. Né? E essa história de que se atribuiu milagres a ele, que ele era o Messias, realmente você tem uma fonte laica que diz, ele não concorda que aquilo existiu ou não, até porque ele é laico. Mas ele narra, que você tem fontes sobre Cristo, e 70 depois de Cristo, mais ou menos a época que os evangelhos foram escritos, né? Sim. Exatamente. Depois da morte dele. Só para ilustrar o que a Luiz falou mais cedo, do Glauber Rocha dizendo que ele era baiano, não era brasileiro, eu narrei um jogo de um campeonato de tênis em Mônaco, se não me engano, ou Monte Carlo, no Saibro, que venceu um jogador do Chipre, Marcos Bagdatis. Cipriota. Marcos Bagdatis. Na hora do prêmio, tocaram o hino da Grécia. Ele saiu da quadra, largou o troféu e foi embora. Não recebeu o troféu, foi embora. Você vê como é que essas gafes... Não, eu acho que no caso de Glauber Rocha e de Kazantzakis era mais uma reafirmação regional. Eles sabiam brasileiro, por óbvio, e claro, sabia grego. Mas essa foi uma reformação regional. Mas essa foi uma saia justa que eu assisti, que vi. E teve no Maracanãzinho, do time de vôlei da China, tocaram o hino de Formosa. Houve uma... sim, mas aí você lembra disso, né? Aí deu sorte que não foi lá, para sair vivo, né? Se lá não sai vivo.
A província rebelde. Você deve lembrar dessa. Você deve lembrar disso. Você não lembra, não? Foi do Maracanãzinho. O time saiu inteirinho. Eu não sei se a perda de memória progressiva que me acomete é boa ou é ruim. Em certos momentos é boa. É ótimo. Em outros momentos é ruim. É que nem aquele cidadão que usa um aparelho de surdez e que tem certas horas que ele vai e desliga. Tem. Um filme assim que a mulher do camarada falava muito, quando falava muito, ele só rodava o botãozinho assim para não ouvir. É verdade. Deve ser uma boa essa vantagem tem, né? É você é obrigado a ouvir o que você não quer, né? Mas vamos lá, vamos ao intervalo, são 8 horas e 15 minutos e voltamos em instantes com Folha no Ar, primeira edição. Ei,